Olá, bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje a gente vai falar sobre os seres produtores, consumidores e decompositores, os seres que fazem parte da cadeia alimentar. Então, convido todos a abrirem o livro na página 278, ok? Onde a gente vai iniciar falando sobre os seres produtores, que a gente já sabe, né, de acordo com as aulas anteriores, que os seres produtores são os vegetais. Então, são as plantas que produzem seu alimento por meio da fotossíntese e constituem a base da cadeia alimentar. Lembram quando nós estudamos sobre a pirâmide alimentar, que tem sua base e o topo? Então, a gente pode lembrar daquela pirâmide e lembrar qual é a base da cadeia alimentar. A base da cadeia alimentar está relacionada aos vegetais, porque são os seres que produzem o seu próprio alimento, por meio da fotossíntese. Eu acredito que todo mundo já sabe disso. Então, passando dos seres produtores, então eu gostaria que vocês realizassem a leitura, prestassem atenção também aqui no processo de fotossíntese, a gente já estudou sobre isso. Nós iremos para os seres consumidores. Os seres vivos não são os seres que produzem o seu próprio alimento, eles dependem de outros seres para se alimentar, que sejam os vegetais ou até mesmo outros animais. Então, vamos realizar a leitura. Os seres vivos não produzem seu próprio alimento, que não produzem seu próprio alimento, são chamados nas cadeias alimentares de consumidores. Na cadeia alimentar, o ser vivo que se alimenta diretamente dos seres produtores é consumidor primário. A gente já viu na aula da outra semana, a primeira aula sobre cadeia alimentar, uma imagem que tinha lá os seres produtores, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, enfim. Os consumidores secundários obtêm nutrientes e energia alimentando-se de seres que são consumidores primários. Nós temos aqui um exemplo, ó. A grama, produtor, né, que são os que se enquadram nos vegetais. O grilo, que é o consumidor primário, ou seja, se alimenta da grama. E o sapo é considerado um consumidor secundário porque se alimenta do grilo. Esta é uma cadeia alimentar? É sim. As cadeias alimentares podem ser grandes. Dessa forma, os animais que se alimentam de consumidores secundários são chamados de consumidores terciários, e assim por diante. No exemplo a seguir, os sapos podem se alimentar para as serpentes, que são consumidores terciários, ou seja, grama produtor, grilo primário, sapo secundário, a serpente terciário. Dependendo da cadeia alimentar, o mesmo ser vivo pode ser consumidor primário ou secundário. É o caso dos seres humanos. Quando nos alimentamos de vegetais como feijão, arroz e salada, somos consumidores primários. Mas quando nos alimentamos de carne de algum animal, somos consumidores secundários. Bem interessante essa informação, não é? E os seres decompositores? Todos os seres vivos, quando morrem, sofrem as ações de organismos decompositores, como as bactérias e fungos. Esses organismos consomem os nutrientes armazenados nos restos de outros seres vivos, assim como em fezes de animais, folhas mortas, frutos e sementes. Os nutrientes que não são consumidos pelos decompositores se juntam ao solo e se tornam novamente disponíveis aos seres produtores. Assim, os nutrientes voltam à cadeia alimentar como nutrientes para os seres vivos. Então, nós temos aqui as plantas, produtores, capivara, consumidor primário, onça pintada, consumidor secundário. Algo aconteceu e nós temos aqui os decompositores. Os decompositores, vamos supor que a onça aconteceu dela morrer ou algum dejeto mesmo dela. Os seres decompositores agem, o que não é aproveitado por eles vai servir de alimento ou para fertilizar, digamos assim, o solo. Nós temos aqui o exemplo dos fungos. Os nutrientes retornam ao solo para serem usados pelas plantas, né? Nós temos aqui os fungos e vai retomar. Então, perceba que nós temos aqui um ciclo. Quando nós estudávamos o ciclo da água, que a gente pensa que a partir do momento que chove, encerra o ciclo, e a gente percebe, à medida dos nossos estudos, que não é bem assim. O ciclo da água vem de círculo e nunca acaba. Assim como a cadeia alimentar também. De uma forma ou de outra, aquilo que fazia parte lá do ser produtor acaba retomando, né, o seu estado inicial, mesmo diante de todo o processo da cadeia alimentar.
Finalizando a leitura, porque eu tenho certeza que vocês já estão compreendendo bem mais esse conteúdo, vocês irão realizar a atividade na página 281, certo? Esta daqui a gente já fez, né, na aula passada, e iremos na 281 falar com a importância da cadeia das plantas na cadeia alimentar. Também iremos falar sobre os fungos, aqui tem uma imagem. Vocês irão observar um exemplo de cadeia alimentar e vocês irão informar quais são os seres: consumidor primário, secundário, decompositor, ser produtor. Não existe cadeia alimentar sem o ser produtor, certo? E de onde as plantas conseguem a energia que utilizam para produzir o próprio alimento no processo de fotossíntese. Vocês irão marcar a resposta correta. Não é bem simples a aula de hoje? A gente já vem falando sobre esse assunto há outras aulas, eu tenho certeza que vocês irão compreender ainda mais e assim responderão sem nenhuma dificuldade a atividade da página 281. Desejo um excelente dia para todos. A gente se encontra na próxima aula. Abraços!